Fala pessoas, firmeza? Voltamos aí para mais uma aula de controle de processos, onde hoje nós vamos dar continuidade à ideia de função de transferência. Então aqui a gente vai basicamente analisar um pouco mais a fundo a ideia da função de transferência aplicada em diagrama de blocos e assim por diante. Bom, para relembrar aí da aula passada, isso daqui que eu mostrei para vocês é uma propriedade das funções de transferência, dos diagramas de blocos, no caso, onde eu pego uma malha fechada, como a gente consegue ver aqui, uma malha fechada desse nosso diagrama, e aí de repente a gente abre essa malha. Quando a gente abre essa malha, que a gente obtém essa nossa função de transferência. Bom, e aí qual que é a ideia dessa malha aberta? Bom, não sei se vocês se lembram, mas a gente já viu já há um tempo onde eu falava para vocês que, olha, se vocês utilizam uma malha fechada, ela é geralmente um pouco mais difícil de você implementar, ela é bem mais complexa relacionada a comparada a uma malha aberta. Bom, e aí qual que é a ideia dessa nossa malha aberta? Aqui eu consigo, a partir dessa equação, eu consigo saber exatamente como a minha saída ela vai reagir a partir de algum sinal dessa minha entrada R de S. Ou seja, eu consigo saber de forma direta o que acontece na saída se eu de repente colocar um sinal de degrau, de rampa na minha entrada. Vamos lá, um exemplo prático disso. Eu falo para vocês, olha, de repente eu ligo um motor com 5 volts e aí eu quero saber qual que é a velocidade que esse nosso motor vai estar gerando a partir dessa entrada de 5 volts. Percebam que esses 5 volts ele seria, por exemplo, um degrau, onde de repente eu solto um valor para ele, eu fixo uma entrada e aí eu quero saber alguma resposta, como que vai ser o perfil que ele vai me dar dessa velocidade, dessa nossa saída. Bom, isso daqui é o que a gente chama de uma propriedade, a ideia de transformar uma malha fechada em uma malha aberta. Isso daqui é uma propriedade do nosso diagrama de blocos. Bom, e aí para começar a gente vai ver outras propriedades que a gente pode aplicar nesse nosso diagrama de blocos. Bom, propriedades que servem principalmente para simplificar, ou seja, para deixar mais fácil a forma como a gente vai trabalhar com esse nosso diagrama em blocos. Bom, e aí são poucas propriedades. Aqui a primeira, principalmente aplicada, percebam aqui, a um sinal nosso de soma ou diferença, onde aqui eu tenho um x1 entrando na parte de mais, na entrada de mais, e um x2 entrando aqui pelo menos. Bom, e aí esse sinal, ele é então, essa diferença, aplicada nesse nosso bloco G de S, que a gente vai ter uma saída x3. Olha, qual que é a primeira propriedade que eu mostro aqui? Se eu, por um acaso, transporto ou movo esse G de S para antes do nosso bloquinho de soma, qual que vai ser o resultado que a gente vai ter nesse caso aqui? Olha, esse G de S, ele de repente aparece dos dois lados daqui da nossa diferença. Então, a gente vai ter um x1 multiplicado por G de S, que é somado, ou nesse caso, subtraído por um x2 aplicado novamente pelo mesmo G de S. O resultado disso será o x3. Bom, sugiro a vocês que façam o cálculo, verifica aqui se o x3 realmente é igual
nesses dois casos? Bom, basicamente essa propriedade vai ser útil para a gente quando, se por um acaso a gente ver esse cenário em algumas das nossas atividades, por exemplo, né? E aí a gente vai saber que, olha, a partir desse cenário eu consigo aplicar essa propriedade e juntar esses nossos dois GDS em um único bloco aqui após essa nossa soma ou essa nossa diferença. A segunda propriedade ela segue mais ou menos a mesma lógica, só que aqui o sinal de GDS, o bloquinho GDS, ele está antes dessa nossa soma. E aí, qual que é a ideia da propriedade 2 aqui que eu mostro para vocês? Se eu, por um acaso, transporto ele para depois, ou seja, para o nosso sinal de saída, olha só o que acontece. Esse GDS, ele continua aparecendo aqui após esse nosso bloquinho. Só que agora a gente tem um outro sinal aqui, 1 sobre GDS, que ele vem a partir da nossa segunda entrada. Então, enquanto a segunda entrada aqui no caso de cima não tinha nada, quando a gente aplica essa propriedade, ele vai aparecer 1 sobre GDS aqui, multiplicado por esse nosso sinal x2. Bom, isso daqui seria a ideia da segunda propriedade, esse deslocamento, né, desse GDS para depois desse nosso bloquinho. A terceira propriedade ela vai estar mais relacionada ao final do nosso diagrama, né, onde a gente tem aquela nossa realimentação, esse nosso feedback aqui que desce e vai voltar para alguma parte do nosso diagrama. Bom, olha só o que acontece aqui. Primeiro eu tenho esse x1 que entra, né, nesse nosso GDS. E aí a gente tem a saída x2, que poderia ser, por exemplo, analisada, né, que seria a nossa saída, e o sinal que retorna, o nosso feedback. Quando eu, por um acaso, mudo esse GDS para depois desse nosso feedback, olha só o que acontece. O x1 ele vai entrar aqui, vai ter um GDS indo para frente, e agora o feedback também possui o seu bloco GDS. Novamente, calculem isso, verifiquem se realmente isso acontece, que vai ajudar a fixar essa mentalidade para vocês. E por fim, né, a quarta propriedade, que é onde eu pego o bloquinho, que também está nesse nosso feedback, e esse bloco GDS eu transporto ele agora para antes, para o sinal que está vindo aqui, né? E aí, quando esse bloco GDS ele é transportado para antes desse nosso feedback, desse nosso sinal que desce e retorna, olha só o que aparece. O GDS continua aqui no nosso x1, só que agora o sinal que retorna ele é multiplicado por 1 sobre GDS, ok? Essa daqui seria a quarta propriedade. Então, os dois blocos, os dois formatos aqui que são mostrados são idênticos. Eles vão gerar resultados idênticos. E aí, como é que a gente vai aplicar eles? Dependendo da situação, às vezes é melhor você juntar e transportar o bloco mais para frente ou voltar o bloco, e aí vai ser a partir de uma dinâmica mesmo enquanto a gente estiver trabalhando com esses nossos diagramas de bloco. E por fim, a última propriedade é aquela que a gente já tinha visto, né? Onde a gente pega uma malha fechada e aí a gente abre essa malha fechada a partir de um sinal aqui que é a nossa função de transferência. Bom, beleza. Significa então que todo o sistema que a gente for utilizar, a gente vai ter que basicamente aplicar essas propriedades, ou já que a gente a preocupação maior é a função de transferência,
Como é que vai ser trabalhar com todas essas propriedades juntas para no final a gente obter uma função assim? E aí, como é que vai ser isso? Bem, obviamente não é muito comum a gente ficar simplesmente aplicando propriedades para tentar encontrar alguma função de transferência. Aqui eu vou mostrar para vocês uma forma de vocês começarem a perceber como que é criada a função de transferência a partir de qualquer diagrama. Então aqui eu vou mostrar para vocês assim, o que tem na função de transferência que está relacionado ao nosso diagrama. E como é que eu consigo perceber, como é que eu consigo juntar essas informações e aí, no final, ter a nossa função de transferência e dar continuidade nos cálculos, fazendo a análise de estabilidades e assim por diante. Bem, então vamos lá começar a nossa análise do que é, de fato, a função de transferência. Quais são as informações que ela carrega. Bom, olha só, vamos voltar aqui, né, a primeira função de transferência que eu mostrei para vocês. E aí a gente tem blocos G1, G2 e o H, aqui representando um sensor, por exemplo, né, que vai fechar essa nossa malha. Além disso, a gente tem a entrada R de S, a gente tem a saída Y de S e a gente tem o nosso sinal de erro, que é dado a partir dessa diferença. Bom, desse sinal, desse diagrama, né, a gente obtém essa função de transferência que é mostrada aqui embaixo. Bom, vamos lá então. O que eu tenho nessa função de transferência que remete ao diagrama que a gente está utilizando? Como diria Jack, né, vamos por partes, que aí facilita o nosso entendimento. E aí, começando, vamos observar a parte de cima, o numerador dessa nossa divisão. Olha só, o que a gente tem no numerador? A gente tem G1 de S, G2 de S. E perceba que G1 e G2 fazem parte desse caminho que liga diretamente o R de S com o nosso Y de S. Ou seja, a parte de cima, o numerador da nossa função de transferência, vai estar relacionada aos caminhos ou às malhas diretas, onde a gente liga diretamente a entrada com a saída. Isso será o nosso numerador. Agora, vamos olhar o denominador. O denominador, eu vou dividir o denominador em duas partes. A primeira parte, eu vou falar sobre a malha aberta. Olha só, quando a gente fecha essa nossa malha, se eu pegasse o sinal que está sendo realimentado nessa nossa malha, eu teria G1, seguindo o caminho G2, e aí o sinal que retorna multiplica por H e ele vai voltar aqui, fechando então essa nossa malha. Olha, G1, G2, H aparecem aqui no denominador da nossa função de transferência. Então, essa malha aberta, esse caminho que tende a retornar, ele também aparece na função de transferência. Isso será um ponto muito importante para a gente entender como que a gente vai criar as nossas funções de transferência. Um outro ponto do nosso denominador que eu indico aqui é esse sinal aqui, essa nossa diferença. Bom, por que eu vou focar nessa diferença? Principalmente por esse sinal que está vindo aqui de baixo, que é o menos. Olha só o que acontece. Quando a gente tem menos aqui, na nossa função de transferência aparece o sinal mais, ou seja, o sinal trocado.
E aí eu sugiro novamente, façam o cálculo se por um acaso aqui a gente tivesse mais. Espera-se que o sinal aqui embaixo seja menos, porque vai ser o sinal trocado. Bom, então a nossa função de transferência, ela carrega essas três, na verdade, informações. Primeiro, a malha direta, no denominador a malha aberta e aqui o nosso sinal, lembrando que o sinal trocado. Bem, vamos ver isso daqui na prática em algum sistema que fosse um pouco mais visível essas informações. Então aqui eu mostro para vocês um exemplo de um sistema super tranquilo, bem simples, onde a gente tem o nosso bloquinho G1, a gente tem um bloco G2, um bloco G3 e a gente tem realimentações aqui de H1 e uma outra realimentação de H2. Bom, vamos por partes, né? Como diria Jack novamente. Primeiro, vamos analisar somente essa parte que está dentro desse nosso tracejado aqui. Olha, se eu analiso só essa parte, eu posso falar que eu tenho um sinal entrando, A de S, e um sinal que está saindo, B de S. E isso daqui é uma malha fechada, onde o sinal aqui é mais. Bom, se eu tenho essa malha fechada com aqui A e aqui B de S, então eu vou aplicar a propriedade e vou fazer com que essa parte que eu destaco fique no formato de uma malha aberta, onde o bloquinho resultante seria T1 de S, que eu vou indicar aqui como o valor T1 de S. E aí eu sei que T1 de S vai ser G2 sobre 1 menos, porque o sinal era mais, e aí a malha aberta, G2 vezes H de 1. Bom, agora eu tenho essa outra malha fechada aqui, completa. E aí a gente vai aplicar novamente as mesmas propriedades. Então, juntando isso daqui, eu consigo calcular a função de transferência que eu realmente desejo, onde eu tenho a relação de saída com entrada. Então, o resultado será esse daqui, essa nossa função de transferência resultante, que eu dei o nome aqui, onde ela é G1 vezes o T1 de S, onde eu sei que o T1 é isso daqui, vezes G3, dividido por 1 menos G1, T1, G3, H2. Isso daqui é a nossa função de transferência resultante. Aliás, aqui deveria ser mais, perdão, aqui é mais. Então, isso daqui é a nossa função de transferência resultante. Bom, significa que em todo o sistema eu vou conseguir perceber esse formato simplesinho assim, que seja fácil da gente encontrar toda vez o caminho direto, essa malha aberta, esse sinal. Será que sempre eu vou conseguir observar, vou conseguir separar em blocos, em pequenos pedaços como o que é mostrado aqui? Bom, obviamente não, né? Então eu posso, por exemplo, indicar aqui um segundo exemplo de um outro sistema para vocês analisarem. E aí percebam que nesse sistema, que seria um pouco mais complexo, a gente tem esse caminho direto, a gente tem um outro caminho que pode vir aqui por cima, a gente tem um terceiro caminho que pode vir aqui pelo G7, né, onde eu mostro tracejado só para indicar, para diferenciar essa seta daqui com essa seta tracejada, e assim por diante. Além disso, a gente tem aqui uma realimentação, aqui
pelo H2, a gente tem uma outra realimentação e assim por diante. Ou seja, como que a gente vai, de certa forma, aplicar esse mesmo conhecimento de função de transferência em sistemas complexos como esses daqui que eu mostro para vocês? Bom, para isso existe uma regra chamada regra de Mason, que vai ser aquilo que a gente vai estudar na próxima aula. Então, vocês conseguem perceber a ideia de malhas diretas, e aí a gente vai começar a aplicar a lógica de laços, que na verdade serão aqueles nossas malhas abertas, para então, utilizando a regra de Mason, a gente vai conseguir então calcular com relativamente fácil a função de transferência de sistemas como esses que são mostrados aqui. Ok? Então, até a próxima. Valeu!